Deus, que está escrito aí, versículo 6, João capítulo 4, verso 6, eu quero ler até o verso 14. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Vamos repetir aí o verso 10. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual o próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nem nunca mais terá sede. Repita: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, diante de Ti estamos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, e na noite de hoje, o quanto já fomos abençoados com a Tua palavra cantada. Senhor, diante de Ti nos apresentamos e Te pedimos, Pai, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e nós Te pedimos, Pai, o suprimento que traga resolução, que traga definitiva resolução, Senhor. Pai, Te pedimos que aqueles que estão aqui hoje, que ainda não conseguem caminhar sozinhos, não conseguem desfrutar das bênçãos do Senhor, que o Senhor abra a visão deles, que o Senhor abra a visão e que o coração se renda e que a mente seja transformada e o coração abençoado. Nós oramos, Pai, declarando esse lugar pertence ao Senhor e as nossas vidas estão diante de Ti. Te pedimos assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Poder sentar. Eu quero falar com você nessa noite como se tornar alguém que provê água e não necessita mais da água. Ou seja, como deixar de ser uma terra seca e passar a ser uma terra com um manancial, com uma fonte. E é claro, para que possamos interpretar corretamente a passagem, eu preciso observar o que está aí no versículo 13. Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Veja, o texto se dá no momento em que Jesus está na entrada de Samaria, do lado de fora de Samaria, e ele pede água para a mulher que foi ali pegar água no poço. Você já conhece a passagem. Esse poço é um poço antigo, você vai encontrar ele no Antigo Testamento. A pessoa de Jacó havia cavado esse poço. E nesse momento aqui, há um diálogo. Jesus fala com a mulher, havia uma divisão entre os samaritanos e os judeus. Historicamente,
eles se dividiram. Na verdade, os samaritanos queriam viver uma vida dupla, adorando outros deuses e também adorando a Deus, e houve uma correção que causou uma celeuma, uma divisão entre os samaritanos e o povo de Israel. Em outras palavras, eles queriam, você vai encontrar isso no Antigo Testamento, eles queriam participar da construção do templo, eles queriam estar contados no meio do povo do Senhor e queriam participar das coisas do Senhor, mas não queriam abrir mão dos deuses do lar. É chamado lá no Antigo Testamento de deuses do lar, deuses que eles colocavam em suas casas. E é claro, isso fruto da idolatria da região de forma antiga. E essa celeuma, essa divisão se deu por gerações, chegou até a época de Jesus. Eles não se falavam. Claro, aqueles que se convertiam ao judaísmo deixavam isso para trás. Mas aqui há uma observação importante. Primeiro, para entender, o assunto é água, mas Jesus não estava querendo água realmente. Ele estava querendo falar com aquela mulher sobre a vida espiritual dela. E ele puxa esse assunto dizendo, olha, o meu assunto não é água, o meu assunto é vida eterna. Você sabe que o que motivou Jesus vir ao mundo foi a salvação dos homens, a salvação dos homens, das pessoas. Todo aquele que é nascido depois de Adão nasceu pecador. E o que é o pecado? O pecado é o homem se tornou alguém desconectado do autor da vida, portanto, não há vida no homem. O homem está morto em seus pecados, ele está escravizado pelo mesmo. E o que é a escravidão? Por mais que ele se esforce, ele não consegue viver sem o pecado. Esse poder do pecado foi quebrado por Cristo Jesus. Jesus Cristo venceu o aguilhão da morte, que era fruto do pecado. Porém, nós precisamos compreender aqui o texto, antes de falarmos sobre essa parte. Jesus está adentrando na vida dessa senhora, e essa senhora, aparentemente, ela não estava entendendo, e realmente não estava. Jesus diz a ela, primeiro no verso 13, todo aquele que bebe desta água, a água do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, e aqui a figura da água é a figura daquilo que vai trazer a solução definitiva. Você sabe que a água é aquilo que nós precisamos. Pode faltar até o sol pode ficar escasso, mas tendo chuva, a garantia de vida. A seca no lugar é o que garante a evasão das pessoas. Ninguém fica num lugar que não tem água. Hoje pela manhã nós falávamos um pouco disso. Inclusive, meu irmão, venha para a EBD. A EBD tem sido bênção. Hoje tivemos, graças a Deus, um bom número, como sempre temos, e foi muito bom. Nós falamos sobre a necessidade de sermos levantados como conselheiros. E isso diante das 16 lições que nós estudamos. As lições que nós estudamos foram sobre problemas da sociedade, a depressão, a ira, a raiva, os sofrimentos, a falta de capacidade de se conter diante da adversidade. São tantos os temas, são 16 lições. A última lição é um chamado a se tornar a igreja, o crente, o convertido, se tornar um conselheiro. E é claro, o conselheiro, ele precisa ser essa pessoa que primeiro corrigiu sua vida. Porque ninguém vai querer receber conselho de quem está precisando de conselho. Então, o chamado de Deus é que nós passemos de necessitados para provedores. Um dia eu precisei de estudo bíblico, aliás, eu lembro do primeiro estudo bíblico que eu recebi. O irmão que abriu a Bíblia, eu perguntei para ele sobre jejum, como fazer jejum. E ele, na hora, abriu a Bíblia
e sentou comigo, eu acho que por espaço de uma meia hora, e me explicou textos da Bíblia sobre jejum. E eu perguntei a ele, que Bíblia é essa que você está usando? E era a Bíblia Thompson, e é a Bíblia que eu uso até hoje como leitura principal. E eu me lembro, e eu fiquei impressionado com o manuseio da Bíblia fácil por aquele irmão. Como ele manuseou a Bíblia de forma tão fácil e me explicou abrindo a Bíblia na hora que eu perguntei. Então, eu um dia precisei de estudo bíblico, eu precisei de alguém que abrisse a Bíblia para mim. Mas isso foi no começo, logo entendi que Deus me chamou para que eu abrisse a Bíblia para as pessoas e explicasse a Bíblia. Então, hoje pela manhã falávamos sobre isso. E na preparação, pois acabei a série de mensagens, o que o Senhor colocou no meu coração nesse horário hoje da tarde, pois eu ainda não tinha recebido confirmação do que pregar hoje à noite, era exatamente essa passagem, que inclusive citei hoje. O texto da palavra de Deus está dizendo que o Senhor deseja que essa mulher passe de alguém necessitada de água para alguém que seria provedora de água. E essa linguagem que ele usa no verso 14, mais uma vez, por gentileza, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que jorra para a vida eterna. Aí vem a pergunta, pastor, o que é isso que jorra para a vida eterna? Essa fonte é uma fonte que fala sobre vida eterna, que aponta para a glória do Pai. Jorra para a vida eterna. Veja, uma fonte, ela jorra e quem recebe dessa água tem sustento. O assunto aqui é que o que Jesus faria na vida dessa senhora iria gerar uma experiência que falaria ao céu, que apontaria para o céu, que iria de encontro à glória do Pai. Então essa pessoa pecadora, sedenta no sentido de seca, não sedenta como quem quer algo espiritual, mas sedenta de algo, se tornaria autossuficiente. E é claro que eu quero explicar isso melhor, mas seria dessa forma. Muito bem. O versículo 15, então, continua. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volte aqui. Quando Jesus diz isso, então ela respondeu ela, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos. Vamos repetir aí o verso 18. Pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Note aqui, essa mulher já tinha tido 5 relacionamentos oficialmente. Casou primeiro, separou, casou, separou, casou, separou, 5. E agora ela estava tendo um relacionamento de adultério, pois o marido que ela tinha não era dela. E é claro, podemos também pensar que poderia ser uma outra linguagem que Jesus estava usando. Ele estava dizendo, não é seu marido porque você não vive oficialmente com ele. Poderia ser, mas mesmo assim Jesus teria denunciado a promiscuidade, que é chamada porneia, né? Que é o termo grego para todo tipo de anomalia na área sexual. Então, Jesus está aqui dizendo a essa mulher a conduta dela. Agora, preste bem atenção, porque na verdade o que Jesus está fazendo, ele está respondendo ao pedido dela. Pois ela disse, Senhor, dai-me então dessa água, ainda que ela, de forma errônea,
disse: para que eu não mais volte a beber dessa fonte, para que eu não mais volte a vir a este poço. Em outras palavras, ela não tinha entendido. Ela ainda estava apontando para o poço, para a água literal, a água para o corpo humano, para a vida cotidiana. E Jesus estava falando sobre a vida eterna. Então, Jesus, quando diz: vai primeiro, chama teu marido, ele esperava ouvir dela a verdade. E ele ouviu a verdade. Ela poderia ter dito: ah, sim, mas eu não posso fazer isso hoje. Ela poderia ter dado uma desculpa. Ela poderia ter dito: eu não tenho condições de trazê-lo. Poderia ter assumido que tinha um marido e assim estaria pecando ainda mais. Mas o texto tem uma declaração. Primeiro a gente precisa compreender, né? Quando que ela foi ao poço? Por volta do meio-dia. Meu irmão, se você for estudar o texto, você vai encontrar que ninguém ia por volta do meio-dia buscar água. E outro detalhe, ela estava sozinha. Nenhuma mulher saía sozinha para tomar água, para pegar água num cântaro. Ela foi com um jarro de água ao meio-dia, e exatamente no horário que outras mulheres não iriam. Se você estudar o texto, você vai descobrir que exatamente ela estava provavelmente segregada, ela era maltratada, era mal vista pela conduta que já tinha adotado. Imagine uma pessoa que tentou 5 casamentos e que agora, nesse momento, está lidando com adultério. Então, certamente, havia, na hora de pegar água, ela ouvia histórias, ouvia as pessoas murmurando, falando. E Jesus chama essa mulher ao confronto dos seus atos. E ela reconhece: eu não tenho marido. E então Jesus revela os seus problemas. Meus irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro de uma experiência que muito me marcou. Eu dirigi uma congregação e eu fui até a casa de uma senhora que muito ajudava na congregação, uma senhora já idosa, bem idosa, e que ajudava muito na congregação, mas ela naquele dia estava num conflito muito grande com a sua filha. Sua filha tinha 3 filhos, morava com ela, e ela já tinha tido 3 relacionamentos, e em cada relacionamento teve um filho com um pai diferente. E quando eu cheguei, ela estava já para agredir a filha. E ela agredia com um pedaço de pau, normalmente. Então, você imagina essa cena. Quando eu cheguei, ela então se acalmou, e eu fui conversar e procurar ali, dialogar com aquela mãe e filha, que na verdade era a avó daquelas crianças, filho da sua filha. Ali, você imagina 3 crianças num ambiente desse. E quando eu cheguei, parece que foi assim, chegou o Espírito Santo. Não tem aquela história: o pastor está aí. No caso, eu não era pastor, mas a minha presença inibiu que continuasse. E eu pedi acesso para conversar. Meus irmãos, na hora que nos sentamos na sala, se acalmaram, e eu comecei a conversar com aquela moça da frente de sua mãe. Deus trouxe ao meu coração o que havia acontecido com aquela jovem. Ela havia perdido o pai muito cedo e não aceitava não ter um pai. E no vazio do coração da paternidade, ela buscava em um relacionamento suprir o vazio de seu pai. É muito importante, meus irmãos, você que talvez perdeu alguém que você ama ou alguém que você gostaria de ter amado, né? Quem perde o pai já pequenino, criança, não deu tempo nem de conhecer o pai, a dor é por não ter amado esse pai, né? Não ter tido um pai como todo mundo tem, vamos dizer assim. Mas é muito importante na vida nós aceitarmos as perdas. Nós precisamos aceitar. Porque se não aceitarmos as pessoas que partiram, isso causa muito dano ao coração da pessoa. Muito dano. E não foi diferente ali.
E, meus irmãos, eu me lembro que o aconselhamento, na verdade, não era mais com aquela jovem, mas agora era com a mãe dela. Porque parte dessa problemática fora causado pelos maus tratos. Parece que, naquele momento, a ficha caiu e realmente as coisas começaram a mudar. Como assim? Existem condutas que nós estamos sujeitos a reprovar e devemos reprovar porque não devemos adotar isso, mas a compreensão de que o ser humano vive à procura de suprir uma sede, um vazio, vai nos ajudar bastante. E é claro, diante da má conduta, normalmente as pessoas se afastam, as pessoas querem falar a respeito, mas não querem nenhuma ligação com aquilo. Uma conduta como dessa jovem, por exemplo, dessa senhora, e daquela jovem, normalmente as pessoas vão dizer, olha, essa moça, ela não soube lidar com as decisões. Mas existem pessoas, meus irmãos, que não conseguem dizer não para o mal. Existem pessoas que não têm decisão sobre o que vão fazer. Literalmente vão sendo levados pelas emoções. E normalmente quem é levado pelas emoções terá muitas coisas que se arrepender depois. Então, a palavra de Deus nos mostra algo semelhante. Jesus aqui, ele está diante de uma mulher que buscava a satisfação da sua vida. Por quê? Porque quando ele aborda aqui, não é a água do poço que vai resolver, é como se Jesus dissesse, não é o casamento que vai trazer a solução. Eu quero aqui dizer para você, jovem, você, adolescente, se você está pensando que é um casamento que vai trazer felicidade para você, pode parar aí aonde você está. Você, minha irmã, meu irmão, não é um casamento que vai trazer a solução para o coração seco, sedento por um suprimento. Assim como também não é o dinheiro que vai trazer o suprimento para a alma. Quero deixar claro que o dinheiro traz muita felicidade, porque ele compra muitas coisas que podem promover satisfação para o corpo, para a mente, mas somente a vida em Deus encontra satisfação plena. Somente. E sobre essa satisfação plena que Jesus está dizendo, entenda, pastor, o que é isso? Acabou de jogar aí no chão, que o casamento, pastor, não resolve. Meu irmão, ninguém deve casar para ser feliz. Já ouviu essa? Ninguém deve casar para ser feliz. O princípio bíblico para o casamento é casar porque ama, e porque ama, fará. Diga amém aí, meu irmão, eu recebo. Então, veja bem, você, mulher, você deve olhar para o seu marido e dizer, eu amo este homem e eu vou fazê-lo feliz com o meu amor. Você, homem, você deve dizer à sua esposa, eu vou fazer você feliz com o meu amor. Agora imagine os dois se encontrando com o mesmo propósito. Por isso que casamento, à luz bíblica, é para dois servos de Deus. Porque isso é compromisso com os céus. Por que é que faz isso? Porque ama. Meu irmão, porque serve ao Senhor e aprendeu na palavra que esse é o modelo para o casamento. O modelo para o casamento, entenda, o pastor agora só pulou para falar de casamento. Não, meu irmão, estou usando o casamento como ilustração. Olha só, o modelo para o casamento é o relacionamento de Cristo e a igreja. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então veja, hoje no carro eu tenho um costume, quando eu vou com a Vanessa no carro, né? E hoje, então, como nós íamos, e ela tossindo bastante, ela está bem cansada, porque tem tossido muito. Ontem mesmo foi dormir, já era 4 horas da manhã, porque não conseguia dormir. 3 horas, 4 horas da manhã.
E naquele cansaço, o que eu podia dizer é, eu passava a mão na perna dela e disse, olha, eu te amo e vai dar tudo certo. E no caminho íamos, disse isso pelo menos 2 ou 3 vezes. E eu sei, e palavra de afirmação para a mulher é muito importante, e como eu sei que isso traz uma satisfação, e da mesma forma o homem deve dizer a esposa deve dizer para o homem. Mas na caminhada, esse propósito é motivado por um propósito maior, que é o chamado de ser a semelhança de Cristo, de ser a semelhança de Deus. E eu só encontro satisfação em Deus. Pastor, mas não é no casamento, é só em Deus. Meu irmão, se fosse no casamento, Jesus teria dito, agora ide por todo mundo e pregai que todos devem se casar. Mas é ide por todo mundo e pregai o Evangelho, a boa nova. Então, meu irmão, casado, você só terá satisfação plena em Deus. E aí o seu casamento será coroado, abençoado. Tem luta, pastor? Tem, não acaba mais, meu irmão. Todo dia é uma bênção? Não é. Mas não é mesmo, é ou não é verdade? Tem dia que você acorda e diz, rapaz, meu Deus, Senhor, livra-me de todo mal, né? Que essa mulher sempre me ame, porque de vez em quando você vê que parece que o coração... Meu irmão, pode perguntar para o mais antigo casado aqui, se de vez em quando não fica assustado com alguma atitude, é ou não é? É ou não é verdade? Teve uma vez que eu disse para a Vanessa, eu digo, olha, ainda bem que eu sou homem de Deus, minha filha, porque eu acho que você não ia me tratar bem, não. Se eu fosse um cabra sem vergonha, eu tenho para mim que você... Mas eu duvido que você também não viu isso já na sua casa. Então, por quê? Porque nós temos que todo dia vigiar e orar. Todo dia. Mas a satisfação vem da onde? De Deus. Aí seu casamento está garantido, porque na hora que você pensar em fazer besteira, em perder a cabeça, em falar o que não deve, aí você se apega ao Senhor e busca o Senhor e Ele acalma o seu coração. E se isso não estiver acontecendo, meu irmão, pode crer que você está precisando ler mais a Bíblia, orar mais, dar uma jejuada, não é? E assim as coisas vão se emendando. Mas o texto mostra que Jesus está dizendo, olha, a senhora samaritana, a senhora está buscando somente a água do poço. A senhora está buscando satisfação para a vida, e não satisfação espiritual que coroa a vida. Vamos lembrar, irmãos, no Jardim do Éden era uma maravilha. Mas era uma maravilha porque estava Adão e Eva na presença de Deus, alinhados com Deus. E nós podemos ter esse novo alinhamento em Cristo. Então, quando nós olhamos para a passagem, ela então declara, o texto diz, no versículo 18, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido, isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Entenda aqui, irmãos, aqui tem uma situação antiga. Porque os samaritanos, depois, por não terem sido permitido a eles construir o templo junto com o povo de Israel, eles construíram um templo para eles, em outro lugar. Em outras palavras, eles abriram a igreja. Eles abriram outra igreja, não, aqui é a gente que vai fazer do nosso jeito. E a vida? Temos os nossos deuses do lar. Então, quando ela cita aqui, os nossos pais dizem que é aqui. Não, mas vocês declaram que é em Jerusalém. Aí Jesus corta na raiz. Porque não é lá e nem cá, mas é no coração que a coisa tem que acontecer.
Por isso, meus irmãos, que nós não podemos ter a visão de que se adora a Deus aqui na Igreja Batista. Não, mas naquela igreja não se adora, porque nós podemos estar falando de Samaria e Jerusalém, e esquecermos que a verdadeira adoração, ela sai do coração do homem para com Deus. Eu adoro a Deus de manhã, de tarde, de noite, e venho para o culto. Diga amém aí, meu irmão. E se você não faz, já diz pela fé, em nome de Jesus, a partir de agora. Amém, querido? Então, quando a pessoa está caminhando, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, ela está diante de Deus. Eu gosto muito dessa expressão. Nós temos que andar no nosso dia a dia diante de Deus, na presença de Deus. Falar de Deus na presença dEle. Já falou de alguém na presença da pessoa? É isso que eu estou falando. Então, já andou com alguém durante o dia todo, sua conduta foi conectada a essa pessoa. Dependendo se você teve que parar, você estava viajando com alguém, você poderia viajar direto, mas você teve que parar porque a pessoa precisava comer. Eu acredito que você já passou por isso, principalmente os homens. Mas andar com Deus é dessa forma. Nós agimos na presença de Deus, porque a presença dele nos conduz para fazer diferente do que nós programamos, ou iríamos programar. E aí, o texto segue, esse diálogo vem, você já conhece, ele fala sobre a verdadeira adoração, mas eu quero caminhar mais à frente. Quando o Senhor, ela diz a Jesus assim, verso 25, disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Note aí, eu o sou. Eu que falo contigo. Note aqui, olha a passagem, irmão, extraordinária. Naquele momento, chegaram seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, que queres? Ou, por que falas com ela? Então, deixando o cântaro, note aqui, a mulher largou o cântaro e foi à cidade e disse ao povo, vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. O que é que ela tinha feito? Ela tinha tido 5 casamentos, e o que ela tinha agora não era dela. O marido que ela tinha, o homem que ela tinha, não era dela. Então, quando ela disse tudo que eu tinha feito, o texto está resumindo, porque todo mundo sabia o que ela tinha feito. Todo mundo sabia o que ela tinha feito, irmãos. E aqui, há um texto extraordinário, porque essa mulher, ela não está nem aí mais para o propósito que ela tinha vindo. Ela tinha acabado de dizer, Senhor, dai-me dessa água para que eu não volte mais a esse poço. Agora, ela descobriu que ela não precisa mais do poço, que ela não precisa mais de água. O mais importante para ela é que ela agora está diante do Cristo. Meus irmãos, como deixar de ser uma terra seca, uma terra que está sempre precisando de água? Eu tenho lá as minhas plantas, né? Eu planto, viu, irmãos? A maioria é frutas e alguma coisa que, né, eu não consigo, ainda não consegui plantar rosas, né? Eu não consegui. Eu tenho um pastor amigo meu que ele planta só orquídea. É só coisa delicada. Eu morro de rir quando estou com ele, que a gente troca umas ideias, já viajamos juntos, e aí a gente para nos lugares para comprar orquídea. Para comprar orquídea, comprar só coisa delicada. Irmão, é delicada mesmo as coisas que ele compra. Aí, é a terapia dele. É a terapia dele. Todo pastor tem que ter alguma coisa, né? Todo mundo já sabe que o meu caso é marcenaria. É o meu hobby, aquilo que quando eu faço eu fico assim, eu fico renovado. Todo pastor tem que ter alguma coisa. Todas as pessoas têm que ter alguma coisa. Talvez seja pescar. Vá pescar então.
Todo mundo precisa, irmãos. Alguns é jogar bola. Ah, pastor, quando eu volto do futebol é uma maravilha. Meu irmão, não deixe de ter algum hobby. Outros é comer, né? Pastor, se não comer, né, tem que fazer alguma coisa, convidar as pessoas, bater papo. Faça alguma coisa, mas faça. Agora, o que acontece aqui? Aliás, eu estava falando das plantas, né? Estava eu lá, e eu esqueci, irmãos, de aguar as plantas. Na verdade, eu digo, não, daqui a pouco eu vou. Não deu. Aí eu tenho lá umas pimentas que eu trouxe do Acre, irmãos, pimenta de cheiro. Pensa numa coisa maravilhosa. Deus, quando fez aquela pimenta, Ele estava pensando em mim. Porque, ô pimenta maravilhosa. Meu irmão, essa pimenta num cozido, aqui chama ossobuco, né? Essa pimenta num cozido de costela, aquela costela poderosa, essa pimenta no macarrão, meu Deus do céu, o cheiro dela é maravilhoso. Quem aqui já comeu, irmãos? Agora, tem uma pimenta de cheiro que foram levar lá em casa, que não é não, com todo respeito a quem tinha muita boa vontade, levou, mas não era pimenta de cheiro, é algo parecido. Essa é lá do Acre. E eu me lembro, eu trouxe congelado e consegui salvar a semente. Aí, meus irmãos, estavam todas as plantas secas, mas a pimenta de cheiro estava murcha. Pensa num negócio feio. Aí eu digo, matei a bichinha. E agora, o que será de mim sem essa pimenta? E aí eu taquei água para cima, meu irmão. Teve uma vez que eu taquei até em horário devido, era quase meio-dia. Não podia, mas eu estava com medo da bichinha morrer, quase matei também. Não pode, né? Mas depois, irmão, no final da tarde ela já estava lá com as folhas já tudo durinha. E já estava maravilhosa. É desse jeito o crente que não provou da água viva. Ele fica lá murchinho. E se aquela pimenta falasse, quando eu passava, dizia, não me aguou hoje, hein? Não tem aquele crente de, esse pastor nem orou por mim hoje, eu duvido. Só quer saber dele. Está vendo? Passa pela frente da igreja, se essa igreja fosse uma bênção, eu estava melhor. A diferença da minha pimentinha lá é que você tem 2 pés, meu filho, e você anda para lá e para cá. Agora, eu estava observando, viu, Flávio, o testemunho que você contou hoje, lá quando você estava passando luta, que você começou a glorificar e começou a assistir a presença de Deus. Na verdade, o que aconteceu, irmãos? Ele já tinha provado da água viva. Só que a água viva, a fonte, só jorrou depois que o entendimento veio. Eu acredito que toda vez que o Flávio está assim, ele se lembra dessa experiência e começa a buscar o Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, eu estive triste, comecei a clamar e declarar a palavra de Deus, e o ânimo retornou. Por quê? Porque nós não somos mais como uma planta que, se alguém não ajudar, ela não fica bonita. Nós somos uma planta que no céu, lá na terra ali, tem uma fonte. E essa fonte é o Senhor. Então, o que Jesus estava fazendo com essa mulher era confrontando primeiro o pecado dela. Meu irmão, não tem como você ser essa bênção se você não confrontar o pecado aí na sua vida. A verdade é que você dá mais valor aos prazeres para o seu corpo, para o seu bem-estar. O hedonismo, meus irmãos, é a grande doença do tempo da nossa humanidade. O que é o hedonismo? É um culto ao prazer, um culto à vontade, um culto ao que eu quero. E quando nós chegamos para Deus, nada do que eu quero vai passar. Porque não tem como alguém em trevas querer algo que agrade a Deus. Nós precisamos da luz de Deus para que eu comece a enxergar. E quando eu começo a enxergar, eu começo a olhar para mim e eu começo a ver os pecados que eu tenho. Então, meus irmãos, essa mulher, ela entendeu que não era da água que Jesus estava falando. E ela começou a agir como fonte. Ela começou a agir como manancial.
porque ela largou o que estava lá, aquele cântaro, e ela foi ao encontro dos seus que a conheciam, e ela disse: olha, vocês me conhecem, vocês sabem o que eu tenho feito, e eu encontrei um homem que não me conhecia, e falou tudo a meu respeito. E ela disse então: vinde e vede. Esse homem seria o Cristo. O texto diz, versículo 29, vinde e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogaram: mestre, come. Aí Jesus começa a confrontar os discípulos aqui, porque eles não estavam entendendo Jesus. Em outras palavras, eles estavam pensando mal de Jesus. Jesus estava conversando com a mulher, sozinho, uma mulher samaritana, uma mulher de má fama. E Jesus confronta eles: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Aí eles chegam a pensar até: será que alguém veio e deu de comer a ele? Os discípulos também não entendiam, mas a grande chamado aqui, o grande chamado está no verso 39. Acompanhe. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Note aí, a ênfase é que eles reconheceram, porque o Cristo, quando viesse, ele iria tratar dos pecadores. Disse-me tudo o que tenho feito, final do verso 39. E o verso 40, aproximando-se dele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muito mais creram nele. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Agora nós cremos e ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E aqui, meus irmãos, eles já estão sarados. Por quê? Porque o assunto que ali em Samaria era o lugar para adorar já tinha sido confrontado. O assunto sobre o verdadeiro adorador já tinha sido tratado também com eles. E eles creram. Ou seja, eles abriram mão do que eles tinham de discórdia com os judeus. Eles abriram mão, reconhecendo seus pecados e aderindo à mensagem de Jesus, que é uma mensagem de salvação, mas que não pode ser recebida se a pessoa quer continuar da forma que está. Talvez você tenha orado de forma muito bonita, tenha falado com Deus: Senhor, tu sabe das minhas falhas. Né? Tu sabe das minhas falhas, mas você nunca se arrepende delas. Você fica sempre ali como aquela plantinha que eu tenho, se eu esquecer de regar, fica murcha. Meu irmão, você já era para ter virado essa página. Você já era para ter virado ela. Você é chamado para ser uma árvore frondosa, que conforme o Salmo 1 diz, que está plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Então, o chamado de Deus é que você passará de sedento, murcho, para uma árvore frondosa. De seco, de uma terra seca, para um lugar que jorra uma fonte que dá para a vida eterna. E aí eu estou falando, meu irmão, eu me lembro, irmãos, a sensação, quarta-feira para mim foi bem difícil. Fazia muito tempo que eu não passava isso. Por quê? Porque eu saí de casa com os 2 doentes, né? E eu, na noite anterior, já tarde, eu tentei ainda falar com alguém, com pelo menos 2 pessoas, e não consegui o contato. E aí, claro, eu não ia deixar de ter oração aqui, não ia deixar de ter oração de forma nenhuma, mas eu saí ali me sentindo como que eu tinha que ficar, porque precisava estar com eles, mas ao mesmo tempo eu precisava orar. E veio no meu coração aquele coitadismo, aquela sensação assim de: que pena que eu estou passando isso.
E eu me lembro, meus irmãos, como eu lutei no meu coração. Mas eu me mantive firme no propósito e eu disse para mim mesmo, eu preciso orar mais ainda agora. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que talvez está assim, enfrentando diversidade, enfrentando situações. Meu irmão, é agora que você tem que buscar a Deus mesmo. E se você começar a ficar, eu acho muito bom eu falar aqui essas coisas, porque vai que alguém pensa que o pastor é super crente, né? Vai que alguém pensa que o pastor também não sofre. Meu irmão, sofre não é brincadeira. E muitas vezes a gente está aqui com um sorriso, mas declarando em nome de Jesus, está tudo abençoado. Então, qual é a situação que eu vou adotar na minha vida? Eu vou continuar sendo como quem está murcho porque não tem ninguém que ajude, não tem ninguém que regue a planta. Ou eu vou assumir o meu posto em Cristo Jesus. Eu fui chamado para ser um provedor, para ser um instrumento nas mãos do Pai. Eu fui chamado para ser um líder da minha vida, diante de Deus, caminhar em triunfo. E eu chamo caminhar em triunfo, meu irmão, você se ajoelhar para orar quando não tem um motivo que te motive. Não tem nada que te motive, mas você está lá firme. Porque a nossa vida diante de Deus não depende dos benefícios que nós recebemos. E eu quero, em nome de Jesus, orar por você. Tudo que aconteceu nesse culto hoje não foi programado por mim, mas foi programado por Deus. O Senhor Deus está para retornar em Cristo. Jesus está para voltar, irmãos. E naquele dia haverá aqueles que estarão dizendo, até que enfim, coitadinho de mim, e vão descobrir que viveram a caminhada toda fora da visão. No dia da vinda do Senhor, o anseio do Senhor é encontrar você dizendo, acabei a carreira, guardei a fé, porque tenho muita. No dia da vinda do Senhor, você é para ser encontrado com a mão no arado, plantando. Pastor, mas o mundo está cada vez pior. Mas não será com a nossa ajuda. O homem vai procurar o pecado, o mal vai se proliferar, mas não será com o nosso apoio. Porque eu fui chamado para orar, e orar por quem ninguém mais quer ter contato. Meus irmãos, nesse texto Jesus está mostrando que enquanto os discípulos estavam pensando errado dele, ele estava salvando. Essa é a visão de Jesus. A visão de Jesus tem que ser recebida por nós. Você talvez só tenha amigos crentes, só tem pessoas que servem a Deus ao seu redor. Você precisa buscar contato com os perdidos. Mas faça isso estando jorrando uma fonte. Porque sem a fonte você vai levar a sequidão para lá também. Meu irmão, em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar, vamos orar. Já fecha os teus olhos e abre o teu coração. Eu estou falando de uma experiência com Deus, aonde o Senhor vai mover o Espírito dele. Essa fonte, depois nós sabemos pela Escritura, é o Espírito Santo que se move na vida do crente. O Espírito Santo se move, irmãos, e o poder do Espírito é que nos renova. Você não tinha ânimo, agora tem. Você não tinha força, agora tem. Você está se arrastando, mas está sendo conduzido. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Então agora você vai confessar os seus pecados. Vai confessar aquilo que você tem preenchido a sua vida, que não é água viva. E você vai dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero a água viva na minha vida. E eu quero que do meu interior flua uma fonte que dá para a vida eterna. Faça essa oração agora. Feche os teus olhos e ore. Em nome de Jesus. Pai, enquanto os teus filhos estão orando,
Eu oro, Pai, pedindo o Teu poder derramado sobre os corações. Eu oro pedindo a Tua mão viva, Senhor, sobre cada um. E aqueles que estavam, Senhor, como o Flávio estava naquele dia, desamparado, sem saber o que fazer, sem ter atitude de continuar com alegria. Pai, eu te peço agora que essa experiência que o Teu filho teve naquele dia, de ver o Teu poder, Senhor, em sua vida, seja sobre cada um aqui. Pai, que cada um seja uma árvore frondosa, uma fonte que jorra para a vida eterna no seu interior, seja implantada. Em nome de Jesus, libere perdão sobre as pessoas que te feriram. Se você quer a fonte de água viva, mas libere perdão primeiro. Não há como haver uma fonte se há dor, mágoa, amargura em seu coração. Libere perdão sobre a sua esposa. Libere perdão sobre seu marido. Libere perdão para as pessoas que te feriram. E declare: Senhor, eu te peço perdão pelo ferimento que eu causei. Talvez você causou o ferimento. E agora, com o coração arrependido, você recebe agora uma fonte que dá para a vida eterna. Seja agora essa fonte fluindo. Levante as tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, assim como essas mãos estão erguidas, eu te peço, Pai, o Teu Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor, seja sobre cada um, Senhor. Seja fluindo agora em cada coração, trazendo cura para a alma, trazendo cura, Senhor. Seja sarado, seja curado o teu coração. Seja leve agora o teu coração. Seja retirado toda a culpa, todo o peso, todas as amarras. E o fluir do Espírito Santo seja agora sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos agora todas as amarras malignas, todas as correntes agora. Declaramos agora caídos por terra, em nome de Jesus. Dessa geração e da geração que está ainda se formando, nós declaramos derrotado agora e declaramos a fonte jorrando, Pai, o Teu Espírito se movendo, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Repita comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu me aposso da genuína fonte que jorra para a vida eterna.